Vamos em frente com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Para você que gosta de artesanato, não pode perder. Tem dica bonita aqui para você deixar o seu cantinho mais bonito, mais especial. Eu falo que é agregar valor à sua casa, né? E quem sabe também descobrir uma nova profissão, um novo meio aí de ganhar dinheiro. Em ano que essa palavra crise entrou com tudo no nosso vocabulário. Ninguém merece. E a gente vai falar também ainda hoje sobre o uso de WhatsApp no ambiente de trabalho, hein? Você está abusando? Ou será que é o seu chefe que abusa? Por falar em WhatsApp, eu te permito mandar o WhatsApp para mim. 0 Operadora 11 99681 9742. Eu quero receber aqui o seu recadinho. E vamos pedir entrevista agora no Tudo Posso. A genômica nutricional é uma nova área dentro da nutrição que, baseada no mapeamento genético e no estudo de como os genes interagem, promete auxiliar o combate a doenças como diabetes e até câncer, hein? A genômica nutricional também pode ajudá-lo em outra frente, a briga constante com a balança. E para falar um pouco mais sobre isso, hoje eu recebo aqui a nutricionista doutora Ana Poletto. Ana, boa tarde. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu confesso que esse termo é novo para mim. Isso, né? Para vocês também deve ser, não é? Na verdade, assim, a genômica nutricional, ela começou a ganhar bastante destaque dentro da nutrição com a finalização do projeto Genoma, que foi em meados de 2003. Tá. Então, assim, a gente fala que a nutrição ela começou a ganhar uma força maior para que você compreendesse melhor essa relação entre nutrientes e genes, porque isso existe. Entendi. Né? Seria, na verdade, um casamento daquilo que a gente carrega e daquilo que a gente recebe, que a gente se alimenta. Exatamente. É assim, nós recebemos, né, a informação genética dos nossos pais. Então, isso vem pelo processo de fecundação, enfim, Claro. né? E aí, esses genes, eles podem, né? A gente tem algumas alteraçõezinhas que a gente recebe dos pais que podem conferir para a gente alguns riscos. Então, risco para, por exemplo, né? Para você ter doenças crônico não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes. Sim. Problema cardíaco, né? Risco para você ter intolerância à lactose, que é uma coisa bastante comum hoje em dia. Risco para você ter doença celíaca, que é aquela que você não pode comer de jeito nenhum glúten. Então, são várias pontuações que, pela análise desses exames, a gente consegue trabalhar melhor na clínica, né? Então, eu costumo dizer que a genômica ela é uma ferramenta a mais que nós temos hoje em dia dentro da nutrição individualizada, onde a gente busca personalizar o máximo que a gente pode a dieta para o paciente. Tá. É pela genômica, por exemplo, que eu consigo entender, então, por que uma pessoa tem mais facilidade para emagrecer e outra não? Seria isso? Isso. Nós temos alguns genes, né, que eles conferem ao indivíduo um maior risco para a obesidade. Tá. Então, por exemplo, né, esses indivíduos podem ter uma facilidade a acumular gordura, eles podem ter um metabolismo um pouquinho, popularmente falando, mais lento. Isso, uma dificuldade maior em metabolizar carboidratos. Então, nós conseguimos avaliar isso pelos exames e aí adequar melhor a dieta para esse paciente. Tá, seria mais ou menos fazer um mapeamento interno, né? Isso. Era uma leitura que até antes de 2003, então, nós não tínhamos em sua totalidade. O que nós avaliamos com esses testes é uma palavrinha um pouquinho complicada, mas ela é fácil de entender. Nós chamamos de polimorfismos genéticos. Polimorfismo genético, olha isso. Isso, que são as nossas diferenças, né? Então, nós conseguimos avaliar. Esse exame é bem simples, ele é feito pela saliva. Pela saliva? Ou pelo sangue, aí você que vai escolher, o profissional que vai determinar, né? Escolhi pela saliva. Menos invasivo, né? Mas é o profissional que determina, tem muitos pacientes que gostam de fazer pelo sangue, mas é DNA. Então, você consegue coletar nos dois lados, né? E aí você faz, então, a análise desses polimorfismos genéticos para ver quais são os seus riscos que você tem aí para desenvolver algumas doenças. E aí, nesse time de doenças, diabetes, câncer... O câncer a gente não avalia nesses exames, mas principalmente diabetes, doença cardiovascular, obesidade. Tem uma coisa bastante interessante que é em relação ao metabolismo de cafeína. Então, existe um gene que ele é muito importante para metabolizar a cafeína e alguns indivíduos têm esse gene com um defeitozinho, que seria o polimorfismo, o que nós chamamos de metabolizadores lentos de cafeína.
Então, são indivíduos, por exemplo, que podem não se beneficiar com o excesso de café, de cafeína. Tá. Isso pode ser, por exemplo, advindo de suplementos. Tem muita gente que toma suplemento de cafeína, né? Para fazer exercício físico. Então, pode ser que alguns indivíduos não se beneficiam com o uso desse suplemento. Tá. E a pessoa sente o quê? Por exemplo, taquicardia. Tá. Ou, clinicamente falando, só algumas pessoas que falam assim para a gente: eu tomo café depois de um certo horário e eu fico muito aceso. Eu não consigo dormir. Geralmente é isso que acontece, não é? Não, tem muitas pessoas que tomam café à noite e não dormem, tem problema. Bom, eu estou nesse time, eu tomo café o dia inteiro, gente. Né? Então a gente consegue. E uma coisa que também é bastante interessante com esses testes é a avaliação da intolerância à lactose. Né? Então a gente consegue avaliar o risco para você ter intolerância. E obviamente que a gente tem o teste e a gente faz uma associação. Então faço o teste, eu analiso sinais e sintomas, porque isso é importante. Então, o paciente chega reclamando de gases, de dor de cabeça. E associado a isso, a gente faz aí, junto a um contexto de um corpo clínico, um exame bioquímico. E aí a gente fecha a análise aí da intolerância ou não. Aliás, sobre intolerância à lactose, pelo menos nos últimos tempos, a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Parece que cada vez mais tem aumentado o número de pessoas com intolerância à lactose. Tem uma forma da gente entender ou justificar esse aumento, doutora Ana? Então, isso pode ter uma relação direta com os desequilíbrios intestinais, que a gente vê muito frequente na nossa população, e falando até de um ponto de vista clínico, né? Então, pode ter uma relação direta com isso e pode ser também porque hoje em dia nós fazemos mais os exames para diagnóstico. Tá, quer dizer, antes não tinha isso. Não se pedia com muita frequência, né? Então, a gente costuma dizer assim para os pacientes: olha, não é normal ter muitos gases, porque as pessoas às vezes convivem com os sintomas e acham que aquilo é normal, né? Então, não é normal você ter estufamento, você ter gases. Então, aí a gente vai direcionando aí a compreensão do que está acontecendo com o paciente. Né? Problemas hormonais, as mulheres têm uma carga muito maior em relação a isso, com né? certeza. Vocês conseguem também melhorar essa situação ou não? Pela nutrição, sim, mas isso dentro da genômica nutricional não tem relação, né? Então, dentro da nutrição, nós temos alimentos, por exemplo, que favorecem as mulheres, por exemplo, na menopausa, meninas com ovário policístico. Então, nós temos aí nós conseguimos melhorar isso pelo processo da nutrição individualizada, mas aí não tanto dentro da genômica nutricional. Bom, né? No caso do emagrecimento, então, né? A partir do momento que vocês fazem o mapeamento da pessoa, né, pela genômica, e cruzam lá, né, com os nutrientes necessários e tudo mais, de repente aquilo não funciona, isso, como que pode chegar uma solução para essa pessoa? Por exemplo, alguns genes, né, conferem a esse indivíduo uma capacidade de metabolizar carboidrato menor. Então, na hora que você vai calcular a dieta desse paciente, você leva isso em consideração. Então, a gente fala que a gente tem que melhorar qualitativamente e quantitativamente a quantidade de carboidrato que vai ser oferecida para esse paciente. Isso vai beneficiar ele no processo de emagrecimento, né? Alguns genes também, o que os estudos mostram, né? Que são indivíduos muitas vezes que eu falo, não tem como não fazer exercício físico. Tem que fazer exercício físico, né? São indivíduos que podem ter um maior favorecimento para acumular gordura, então a gente vai direcionando aí o perfil, a padronização dessa dieta para o paciente. Hoje, bem minucioso. Hoje nós temos muitos suplementos no mercado. Né? Isso é muito comum, a gente vê lojinhas e lojinhas explodindo por ali e as pessoas vão até pelo modismo, pela orientação errônea em busca desses suplementos. A partir dessa orientação de vocês, é possível ter o suplemento adequado para cada pessoa? Sim, isso. E a gente, assim, eu acho que tem que ficar importante o conceito de que não existe milagre, né? Então, assim, eu vejo que surgem esses suplementos milagrosos, né? E não vai ter tanto resultado. Então, é importante assim, quem vai avaliar se o paciente precisa de suplemento é o profissional, né? Claro. Então, aí você vai ter o suplemento ou não, associado a outras mudanças também. Então, precisa mudar o estilo de vida, não adianta só suplementar. Então,
Então tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico e aí, se necessário, tomar ou não o suplemento, né? Surgiu uma curiosidade aqui a respeito do próprio exame, né? Seria um exame de sangue normal? O plano de saúde vai cobrir ou não? Então, depende, vamos dizer assim, alguns genes nós conseguimos fazer pelo plano de saúde, tá? Agora, o exame mais completo, que é um exame que você consegue avaliar 120 genes, por exemplo. 120? 120 genes, 80 genes. Isso vai depender da empresa, né? Do laboratório, vamos colocar. Então, esses já os planos ainda não cobrem, né? Esse tem que ser feito por particular. Agora, o resultado depende do cruzamento desses genes, é isso? De tantas possibilidades ou não? Não, na verdade, eu digo dos problemas que podem vir a surgir. Isso. Não seria isso? Na verdade, assim, a gente tem uma combinação de genes que conferem para você risco para obesidade, para diabetes. Então, por exemplo, né? Para obesidade, nós conseguimos avaliar 20 genes, por exemplo. Então, a gente leva isso em consideração e também leva em consideração que a obesidade ela é multifatorial. Claro, então, a genética, ela faz parte? Ela faz, mas a gente tem os desequilíbrios hormonais, a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença que tem um fundo inflamatório. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Quer dizer, a pessoa tem a probabilidade, mas não que ela pode desenvolver. Exatamente, isso é muito importante, é um risco. É o risco. Viriam fatores externos, isso, né? Na questão do desequilíbrio hormonal, emocional, muitas vezes, a alimentação, uma vida sedentária. E aí vai acordar. Aquele gene que está despertado, está adormecido ali. Seria isso? Então, a gente fala para eles, às vezes você faz o exame e o indivíduo ele não está obeso, mas você vê que ele tem risco. Então, o que você fala para ele? O que a gente conversa? Que se ele não mudar os hábitos alimentares, eu não garanto que com o passar dos anos ele não se torne um obeso. Entendeu? Porque isso é um risco que ele tem, que a gente analisa pelo exame. Né? Eu não sou diabético. Eu posso chegar e de repente descobrir que daqui 2, 3 anos eu posso me tornar diabético? Detectar futuramente? Nós conseguimos avaliar pelo teste o seu risco para ter diabetes. E aí isso vai depender do seu estilo de vida. Então, vamos supor, você tem o risco genético, você se alimenta mal, é sedentário, está acima do peso, fuma, bebe, né? Então, é aquela combinação de fatores que vai fazer com que a sua genética ela seja expressa. Então é um exame que serve também de alerta. Sim, seria muito. É muito isso. Eu acho o principal, porque a nutrição, ela vem no sentido de prevenção. Né? Então, nós trabalhamos na nutrição principalmente com a prevenção. Nós também atuamos aí no tratamento de doenças, né? Com certeza. Claro. Mas a gente vem com essa ideia de prevenir a doença, né? Então, para que o indivíduo não tenha o desenvolvimento de algumas doenças que ele pode ter até risco genético para ter. Geralmente, quem que é o profissional que pede esse exame? É o próprio nutricionista? nutricionista. Então, assim, nós temos a permissão pelo CRN, pelo nosso conselho, para solicitar esses exames. Mas, assim, o que se exige é que o profissional tenha conhecimento na área, né? Para que seja feita a análise. Então, não é uma coisa simples, é um trabalho bastante minucioso. E é um trabalho que não deve ser feito de forma isolada, isso tem que ficar muito claro. Então, a gente faz análise desses exames associados a todos os aspectos que nós coletamos na clínica. Então, isso vai sinais e sintomas. Por exemplo, olha, só para ficar simples, tem muita gente que reclama que o cabelo cai, que a unha é fraca, que a pele é seca, né? Os próprios desequilíbrios gastrointestinais são sintomas que nós avaliamos, né? Nós analisamos os exames bioquímicos, então exames de sangue, glicemia, insulina, hemograma, então os hábitos do paciente, porque também não adianta você criar uma dieta maravilhosa com um monte de coisa que o paciente não gosta. Então você tem que adequar tudo isso e criar o que a gente chama de dieta individualizada, né? Que é o que a gente busca fazer dentro da nutrição individualizada. E a partir dos resultados, possivelmente vocês acabam encaminhando também para outros profissionais. Dependendo dos resultados, sim. Né? Por exemplo, se nós conseguimos avaliar aí que esse paciente ele precisa ser medicado, né? Então aí a gente faz o encaminhamento para outros profissionais. E a gente, muitas vezes, né, nós trabalhamos dentro de uma equipe multidisciplinar, então isso facilita bastante. Resultados, a partir de problemas detectados, como funciona isso? Muda naturalmente de pessoa para pessoa? Com certeza, né? Porque eu sempre uso uma frase para os meus pacientes assim, que eu tenho conhecimento, mas não adianta eu ter o conhecimento se ele não tiver comprometimento.
Então, o resultado, ele depende muito do paciente, né? Então, a gente faz de tudo para tentar fazer ele entrar aí na dieta, né? Nem sei se eu gosto muito desse termo dieta. Dieta, né? Eu gosto mais de falar da reeducação nutricional. Porque a ideia é a gente encontrar um padrão de alimentação que a pessoa tenha prazer de fazer e que faça isso ao longo da vida. Porque senão ela vai fazer por um período, vai chegar no resultado e aí ela vai largar e vai voltar a ter as complicações de novo, né? Então, esse é o nosso maior objetivo, é chegar num padrão de dieta que a pessoa siga para o resto da vida e tenha prazer. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se entende, né, ou de repente conhece justamente a causa do problema, a causa de algo que ela não consegue alcançar, até emocionalmente ela fica melhor para poder buscar esse resultado depois. E o que eu observo clinicamente é que a sensação de bem-estar ela é tão grande, né, ele se sente tão bem fisicamente, emocionalmente, que ele não quer parar de fazer. Né? Então, a gente tem pacientes, por exemplo, que eu falo que são os pacientes de manutenção. Então, eles voltam de 4 em 4 meses, a gente dá uma olhadinha na dieta, mas são pessoas que já chegaram ao ponto de ter o prazer de fazer aquilo, de se sentir bem e não querer o que parar de fazer. acontece é que as pessoas elas ficam, na verdade, assim, migrando de profissional para profissional, de dieta para dieta, de tratamento para tratamento, justamente porque não encontra resultado. Isso. E aí fica tudo muito penoso, doloroso. Por que eu vou tentar de novo se não dá certo? Né? Aí, claro, a partir do momento que o resultado vem, fica muito mais fácil. Exato, né? exato. E a sensação de prazer, né, de bem-estar acontece. Doutora, então, muito obrigado pela presença, pela informação. O ideal é procurar um nutricionista, é isso? Para poder se entender. Isso, né? Uma nutricionista que tenha o conhecimento em genômica nutricional, Perfeito. Isso é importante, né? Para que seja feita a análise desses exames aí dentro da consulta nutricional. Então, é um trabalho bastante minucioso, bastante mesmo, de horas de trabalho. Perfeitamente. Tá Doutora Ana, obrigado então mais uma vez. Obrigada. Gente, vamos fazer um intervalo agora. E no próximo bloco, o assunto: uso de redes sociais como ferramenta de trabalho. A conversa vai ser com a doutora Ivani Contini Bramante, ela é desembargadora do trabalho do TRT aqui de São Paulo. O doutor Lucas Reis, advogado, também nos acompanha nessa conversa. Aliás, eu sei que tem muito empregado, muito empregador, muito patrão por aí, né? Utilizando o WhatsApp de forma exagerada, outras empresas acabam proibindo. Qual que é o limite para essa relação? Como não se prejudicar? No próximo bloco, então, as respostas. A gente já volta.